No fim de 1944, um soldado alemão que tinha atravessado a Rússia, a França e metade da Europa descobriu uma verdade amarga na Itália: a guerra dele terminaria nas mãos de brasileiros. Ele não fazia ideia de quem eram aqueles homens. Sabia apenas que usavam um uniforme verde, falavam uma língua que ele nunca tinha ouvido e traziam, no ombro, o desenho absurdo de uma cobra fumando um cachimbo. A Força Expedicionária Brasileira já não era mais novidade naquele front. Depois de Monte Castelo, depois de operações no Vale do Sértio, os brasileiros tinham deixado de ser uma curiosidade exótica para se tornarem uma divisão respeitada. Mas à medida que o Terceiro Reich começava a desmoronar, um novo fenômeno apareceu nas estradas, nas valas, nas clareiras e até nas casas rurais da Itália: alemães rendidos, mãos erguidas, caminhando na direção dos pracinhas brasileiros. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz: o que esses alemães faziam, na prática, quando caíam nas mãos dos soldados do Brasil? A imagem clássica de guerra mostra prisioneiro de cabeça baixa, arma jogada no chão e silêncio. Mas a realidade na frente italiana era mais complexa. Havia medo, sim, havia desespero, orgulho ferido, vergonha, mas havia também algo inesperado, uma espécie de alívio quando descobriam que tinham sido capturados por brasileiros e não por outras tropas. Àquela altura da guerra, o exército alemão sabia bem o que era ser prisioneiro dos soviéticos. Também sabia o que podia esperar em alguns setores do fronte ocidental: histórias de vingança, execuções sumárias, populações locais enfurecidas. No imaginário de muitos soldados da Wehrmacht, o fim podia ser tão brutal quanto a própria guerra. E então vinham os brasileiros, homens vindos de um país distante, que muitos alemães mal sabiam localizar no mapa. Tropas que eles tinham aprendido a subestimar até o momento em que começaram a perder batalhas para a divisão brasileira. Agora, ao serem cercados em estradas de terra, em vilas destruídas ou em campos enlameados, esses mesmos soldados tinham poucos segundos para tomar uma decisão: resistir até morrer, tentar fugir, ou entregar o pouco que lhes restava de dignidade e levantar as mãos na frente de um inimigo que eles mal conheciam. Nesses segundos, muita coisa passava na cabeça. Até ali, alemães eram treinados para não se render. O código de honra, o medo de serem vistos como covardes, o fanatismo de alguns oficiais nazistas, tudo empurrava para a ideia de lutar até o fim. Mas não era mais o início da guerra. Era 1944, 1945. Muitos já tinham visto companheiros morrerem por nada, em posições sem saída. A crença na vitória absoluta tinha dado lugar a um instinto mais básico: sobreviver. A FEB, por sua vez, já sabia que o número de prisioneiros não seria pequeno. Ao longo da campanha, os brasileiros acabariam capturando mais de 20.000 soldados inimigos. Isso não é só um detalhe estatístico. É um indicador brutal de como a frente italiana estava ruindo e de como os brasileiros, que muita gente nem queria ver no front, se tornaram peça-chave naquele colapso. Mas nada disso apareceu de uma vez. Tudo começou com cenas aparentemente simples: um alemão largando o fuzil no chão, levantando as mãos, dando passos lentos na direção de um grupo de soldados com distintivo de cobra fumando. E em seguida, outros e mais outros. O que acontecia nesses encontros diz muito mais sobre a FEB e sobre o Brasil do que qualquer discurso oficial. Porque a partir do momento em que o inimigo se tornava prisioneiro, começava outra guerra. Não de balas, mas de caráter. Quando um soldado alemão decidia levantar as mãos na frente dos brasileiros, a primeira coisa que aparecia no rosto dele não era alívio, era medo, medo do desconhecido. Ele sabia pelos boatos que corriam entre as unidades que o Brasil tinha entrado tarde na guerra, que era um país distante, tropical, que quase ninguém levava a sério no início. E exatamente por isso, muitos imaginavam o pior: se eu cair na mão desses caras, o que eles vão fazer comigo? Em muitos pontos da frente, o primeiro contato era tenso. O alemão largava o fuzil devagar, empurrava a arma com a ponta da bota, levantava os braços e esperava.
Do outro lado, brasileiros apontavam fuzis e metralhadoras, gritando ordens em português que o prisioneiro não entendia. Era um teatro de guerra em duas línguas que se cruzavam sem se encontrar. Alguns brasileiros, com um vocabulário de poucas palavras em alemão ou italiano, misturavam tudo: Haus, komm, andiamo, schnell. O importante era tirar aquele homem da condição de combatente e colocá-lo claramente na posição de prisioneiro. Mãos à vista, nada de movimentos bruscos, bolsos revistados, faca arrancada do cinto, granadas procuradas com pressa. Muitos alemães chegavam trêmulos. Alguns choravam, não de covardia, mas de pura exaustão. Após dias sem dormir sob bombardeio, sem saber se haveria comida na próxima posição, a rendição era quase um colapso físico e mental. Havia casos em que grupos inteiros saíam dos abrigos com lenços brancos improvisados, pedaços de pano amarrados em baionetas, e vinham em fila, olhando para o chão. O choque vinha na sequência. Ao invés de espancamento, vingança cega ou humilhação gratuita, a maioria desses prisioneiros se deparava com algo inesperado: tratamento firme, mas relativamente correto. Eram revistados, alinhados, contados, escoltados. Recebiam ordens duras, algumas broncas, empurrões ocasionais. Era guerra, não excursão, mas para muitos, aquilo ainda era melhor do que eles temiam. Em vários relatos posteriores, ex-prisioneiros alemães descrevem uma sensação quase contraditória: o constrangimento de ter sido capturado por soldados de um país que eles haviam aprendido a desprezar, misturado com um certo alívio por não terem caído em mãos mais vingativas. Ao perceberem que eram brasileiros aqueles homens com o distintivo da cobra fumando, alguns chegavam a relaxar minimamente. Havia também o fator humano. Muitos pracinhas brasileiros estavam tão cansados quanto seus prisioneiros. Eram jovens, vindos do interior do Brasil, de famílias humildes, que estavam tão longe de casa quanto os alemães estavam da Alemanha. Quando terminava o momento mais tenso da captura, às vezes surgiam trocas rápidas de olhar que diziam mais do que qualquer idioma: dois homens que, se tivessem nascido em lados diferentes do mapa, poderiam estar compartilhando uma mesa, não uma guerra. Alguns alemães, ao perceberem que não seriam executados ali mesmo, começavam a falar. Misturavam frases em alemão, italiano e até um inglês quebrado. Perguntavam de onde eram os brasileiros, diziam Brasil, com surpresa, balançavam a cabeça, como quem ainda tentava entender como aquele país distante tinha acabado entrando na trajetória de suas vidas. Para os pracinhas, a reação também era ambígua. De um lado, orgulho: o inimigo que antes se achava invencível agora entregava armas e se colocava sob sua guarda. Do outro, a responsabilidade de seguir regras, manter disciplina e não transformar aquele momento em vingança pessoal. Porque dali em diante, o tratamento dado a esses prisioneiros não seria só uma questão militar. Seria um retrato do Brasil diante do mundo. E aos poucos, à medida que mais e mais alemães passavam pela experiência de se render a brasileiros, um padrão começou a surgir: muitos chegavam apavorados e saíam surpreendentemente aliviados. A partir do momento em que o alemão entregava a arma e passava a ser prisioneiro, a guerra dele mudava de forma. Deixava de ser uma luta por posição, por metros de terreno, e virava uma luta mais simples e brutal: sobreviver até o fim do conflito. E para isso, uma coisa fazia toda a diferença: em que mãos ele tinha caído. Oficialmente, a FEB estava submetida às mesmas obrigações das demais forças aliadas em relação à Convenção de Genebra. Isso significava, em teoria, garantir coisas básicas aos prisioneiros: não executar rendidos, não torturar, dar comida, abrigo e, quando possível, atendimento médico. Na prática, tudo isso precisava acontecer no meio do caos de uma campanha em andamento. O procedimento começava ainda na linha de frente. Assim que um grupo de alemães era capturado, os pracinhas faziam uma revista rápida, retirando armas, facas, mapas, documentos. Em seguida, os prisioneiros eram organizados em pequenos grupos e escoltados para a retaguarda. Às vezes a pé, em longas caminhadas sob frio, lama ou poeira. Às vezes em caminhões lotados, com brasileiros de um lado, alemães do outro,
todos igualmente exaustos. Nos pontos de triagem, os prisioneiros eram identificados, contados e separados por patentes quando possível. Soldados rasos de um lado, suboficiais e oficiais de outro. Alguns carregavam ferimentos sérios. Nesses casos, a prioridade, muitas vezes, era simplesmente não deixá-los morrer no trajeto. Havia médicos brasileiros que atendiam inimigos no mesmo tipo de maca e de barraca de campanha em que atendiam seus próprios companheiros. Muitos alemães ficaram sinceramente surpresos com isso. Tinham visto, ao longo da guerra, exemplos de brutalidade de todos os lados. Ser tratados por médicos do exército inimigo, receber curativos, remédios, comida e cobertores, sobretudo vindo de um país que a propaganda nazista quase não mencionava. Foi um choque para muita gente. É claro que não era um cenário ideal. Os campos de prisioneiros aliados na Itália não eram hotéis. Eram locais improvisados, cercados por arame farpado, com barracas ou barracões simples, alimentação racionada e disciplina rígida. O frio ainda castigava, a saudade de casa era tão pesada para o alemão quanto para o brasileiro. Mas havia uma diferença crucial para o prisioneiro: a chance de sair vivo da guerra tinha aumentado. No dia a dia, surgiam situações curiosas. Em muitos campos brasileiros e alemães acabavam se vendo com frequência, separados por cercas, mas a poucos metros de distância. Alguns pracinhas, movidos por empatia ou curiosidade, arriscavam algumas palavras, trocavam cigarros por pequenos objetos, escutavam fragmentos de histórias. Outros preferiam manter distância, incapazes de esquecer amigos mortos nas semanas anteriores. A linha entre humanidade e dureza era fina. Havia guardas rígidos, que seguiam as ordens ao pé da letra e não admitiam o menor passo fora da fila. Havia também momentos em que um soldado brasileiro, vendo um prisioneiro tremendo de frio, jogava um cobertor extra por cima da cerca. Esses gestos nunca entraram em relatório oficial, mas ficaram gravados na memória de quem viveu aquilo. O fato é que, ao contrário do que muitos alemães imaginavam, não houve uma política brasileira de vingança contra prisioneiros. Havia raiva, sim, havia mágoa, havia histórias de atrocidades nazistas circulando entre os soldados. Mas havia também disciplina, comando e uma noção clara de que o comportamento da FEB seria observado e julgado pelo mundo. Para um soldado alemão capturado, isso significava algo simples e gigantesco ao mesmo tempo: cair nas mãos de brasileiros aumentava a probabilidade de chegar vivo ao fim da guerra. Entre o medo da rendição e o alívio de não ser executado, o cativeiro sob a guarda da FEB se transformava em uma espécie de limbo. Não era liberdade, mas era um passo real na direção da sobrevivência. No meio disso tudo, algo inesperado começava a surgir em alguns casos específicos respeito. É estranho pensar nisso, mas houve casos em que soldados alemães, derrotados, cansados e atrás do arame farpado, se sentiram obrigados a admitir uma verdade incômoda: ainda bem que tinham caído nas mãos dos brasileiros. Com o tempo, a rotina do cativeiro sob guarda da FEB começou a revelar nuances que não apareciam nos mapas nem nos comunicados oficiais. Muitos prisioneiros foram usados em trabalhos controlados, limpeza de áreas, pequenas tarefas de manutenção, transporte de materiais, sempre sob supervisão, sempre sob vigilância. Mas ali, alguns alemães começaram a ver de perto como aqueles tropicais que os haviam derrotado se comportavam no dia a dia. Eles viam a relação dos brasileiros entre si, o jeito mais informal, a maneira como se tratavam por apelidos, as brincadeiras mesmo em meio ao cansaço. Viam médicos atendendo feridos, sem perguntar se o sangue era brasileiro ou alemão. Viam momentos de compaixão que não combinavam com a imagem fria e fanática que muitos tinham de um exército inimigo. Não foram poucos os relatos de prisioneiros que anos mais tarde contaram ter recebido cigarros, pão extra ou até um café quente de guardas brasileiros em noites de frio intenso. Não era política oficial de amizade com o inimigo. Era humanidade individual, escapando pelas brechas da guerra. Do lado brasileiro, alguns pracinhas também se surpreendiam. A propaganda anterior ao embarque pintava o nazista como uma espécie de monstro absoluto, e de fato, o regime que eles representavam era criminoso até o núcleo. Mas o que o soldado raso via do outro lado da cerca, muitas vezes, eram homens jovens, magros,
assustados, falando de família, de casa, de cidades que não existiam mais depois dos bombardeios. Nessa convivência indireta, surgiram episódios de respeito mútuo, não amizade. A guerra não era esquecer de qual lado cada um estava, mas reconhecimento. Alguns oficiais alemães, ao perceberem a disciplina e a correção da EFEB no trato com prisioneiros, passaram a ver aqueles brasileiros com outros olhos. Eles tinham entrado na guerra tarde, enfrentado desconfiança dos aliados, atravessado um oceano inteiro e agora demonstravam uma conduta que para alguns era até mais honrosa do que a de exércitos com séculos de tradição europeia. Existem registros de prisioneiros que, décadas depois, em depoimentos, mencionaram o período sob custódia brasileira como uma fase dura, mas justa, para quem tinha visto que o próprio regime nazista fizera com prisioneiros de outros povos. Isso não era pouca coisa. Ao mesmo tempo, para os pracinhas, ver o inimigo de perto também criava um dilema moral silencioso. Era impossível esquecer amigos mortos em Monte Castelo, em Montese, em estradas italianas, cheias de minas, mas também era impossível ignorar que, do outro lado da cerca, havia homens que tinham sido arrastados pela mesma máquina de guerra que quase engoliu o mundo. E é aí que a história ganha uma camada que quase ninguém conta. Havia alemães que no fundo sabiam que suas chances de sair vivos daquela guerra aumentaram justamente quando viram, pela primeira vez, a insígnia da cobra fumando. É duro admitir isso para quem foi treinado para se achar superior, mas muitos perceberam que, entre todos os destinos possíveis, continuar lutando até morrer, cair em mãos mais vingativas, ser esmagado por uma última ofensiva, cair sob guarda brasileira tinha sido, ironicamente, a melhor saída. Alguns, ao voltarem para a Alemanha no pós-guerra, levaram consigo uma memória improvável, a de terem sido derrotados por soldados de um país distante e, ao mesmo tempo, terem sido tratados com mais humanidade do que o próprio regime deles tinha reservado para os inimigos. No fim da campanha da Itália, quando os canhões começaram a se calar e os mapas foram sendo redesenhados sem setas vermelhas, uma conta impressionante apareceu diante dos comandos aliados. Os brasileiros tinham capturado mais de 20.000 soldados inimigos em solo italiano. Não eram poucos, eram o suficiente para encher estádios inteiros. No meio desses milhares, havia de tudo: soldados rasos de infantaria, artilheiros, operadores de rádio, motoristas, suboficiais, oficiais e até generais. Homens que, meses antes, acreditavam que marchariam como vencedores pela Europa, agora cruzavam estradas de terra como prisioneiros, escoltados por brasileiros de uniforme verde-oliva. A maioria desses homens não ficou sob responsabilidade direta da FEB até o fim. Muitos foram transferidos para grandes campos de prisioneiros administrados pelos aliados, redistribuídos, interrogados, registrados. Alguns acabaram levados para outros países. Outros ficaram por mais tempo na própria Itália, aguardando o desenrolar dos acordos do pós-guerra. Mas o ponto central não é só onde eles foram parar. É o que a passagem deles pelas mãos dos brasileiros deixou como marca. Para o mundo, os números frios da FEB, dias de combate, cidades libertadas, prisioneiros capturados, mostram que o Brasil não foi um coadjuvante decorativo na Segunda Guerra. Foi um país que colocou sua bandeira na linha de frente, enfrentou o inverno, o terreno e o inimigo, e ainda assumiu a responsabilidade de guardar e conduzir milhares de homens que, até pouco tempo antes, atiravam contra eles. Para os próprios alemães que passaram por isso, a experiência foi, muitas vezes, um choque de narrativa. A propaganda interna dizia que o soldado alemão era superior, mais disciplinado, mais preparado, mas na hora decisiva, foram eles que levantaram as mãos diante de homens vindos de um país tropical, com sotaque desconhecido e uma cobra fumando no ombro. E talvez essa seja uma das grandes ironias dessa história: esses prisioneiros ajudaram a espalhar, pelo mundo, uma imagem diferente do Brasil. Não a de um lugar distante, feito apenas de café, carnaval e paisagens exóticas, mas a de um país que, quando foi chamado,
atravessou o oceano, enfrentou a maior guerra da história e tratou seus inimigos com uma firmeza que não excluiu a humanidade. Enquanto isso, os soldados brasileiros voltaram para casa carregando cicatrizes invisíveis. Na memória deles, ficaram as imagens de alemães rendidos, caminhando em fila, mãos na cabeça, muitas vezes mais parecidos com homens derrotados pelo próprio regime do que com monstros. Ficou a lembrança de terem tido nas mãos o poder sobre a vida de quem, até poucos dias antes, queria matá-los, e de terem escolhido seguir regras, manter a disciplina e mostrar ao mundo que o Brasil sabia vencer sem se tornar aquilo que combatia. No fim, quando a poeira se assentou e as bandeiras deixaram de tremular em trincheiras para voltar a mastros de cidades em paz, uma verdade ficou silenciosa, mas clara: os alemães que caíram prisioneiros dos soldados brasileiros na Itália descobriram, na prática, algo que quase ninguém lhes tinha contado: que do outro lado do oceano existia um país capaz de lutar com coragem, romper linhas que pareciam inquebráveis, e ainda assim, lembrar que até o inimigo, quando rende a arma, continua sendo um ser humano. Essa é a parte da história que raramente aparece em livro didático, mas está escrita nas lembranças dos que sobreviveram, nos depoimentos de veteranos e na conta silenciosa de mais de 20.000 homens que um dia foram inimigos e saíram da guerra vivos porque, no caminho deles, havia um grupo de brasileiros usando um símbolo improvável, uma cobra fumando, e dessa vez quem teve que engolir o orgulho foram os que se achavam invencíveis.